Meus irmãos, hoje nós chegamos ao último sermão da nossa série de exposições em Ruth, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus por tudo. Essa série que tem sido uma bênção nas nossas vidas, pelo menos na minha vida, tem sido uma bênção. Acredito que na dos irmãos também. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas sobre a sua soberania, a sua providência, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. De modo que a gente chega hoje na última sessão do capítulo 4. Você já pode abrir o capítulo 4 a partir do verso 13 até o verso de número 22. Vamos pregar do 13 até o verso 22. O título, irmãos, do nosso sermão hoje é o seguinte: esse não é o fim da história. Nós chegamos ao fim de uma história que, na verdade, não é o fim da história. E daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Talvez alguém aqui já teve a experiência de assistir a algum filme, e talvez até no cinema você assistiu aquele filme que você desejava bastante. E aí, quando você estava praticamente ali saindo da sala do cinema, no pós-crédito, do nada uma cena pós-crédito. Aí volta, todo mundo volta para a sala. Vamos ver o que é que essa cena quer nos dizer. Normalmente nos filmes aí da Marvel, da DC, isso acontece sempre, né? É o diretor, é o escritor querendo dizer que a narrativa, de alguma forma, ela vai continuar. O melhor para os amantes de séries, né, que gostam de maratonar as séries, você já parou para pensar que todo fim de episódio normalmente é o clímax do episódio? Não, acaba não. Acabou porque você tem que maratonar e assistir o próximo episódio do dorama, não é, Laís? É assim, queridos, que eles fazem para nos envolverem nas histórias, nas narrativas contadas na nossa cultura. Ao que parece não, eu tenho praticamente plena certeza. O escritor do livro de Ruth, provavelmente, segundo os estudiosos, foi o profeta Samuel. Ele está chamando a sua atenção nestes últimos versos para dizer que a história continua. E a história continua sobre algumas afirmações. A história continua porque essa história, ela não diz respeito apenas a Elimeleque, sua família, a Noemi, a Ruth, ao encontro deles com Boaz. Não, essa história, ela está dentro de uma história maior. E é por isso que, no fim, o autor, ele, após já ter nos conduzido sobre diversos temas, como a soberania de Deus, a providência, e aí a gente viu que em tempos de crise, né, de situações difíceis, ter fé é a melhor solução. Foi o que a gente meditou no primeiro sermão. Quando os tempos difíceis e as crises vêm, a melhor forma de responder a esses tempos difíceis é tendo fé no Senhor, é permanecendo no lugar que o Senhor disse que nos abençoaria. O escritor, ele já nos conduziu nas páginas dessa narrativa, nos mostrando que voltar para Belém é a nossa melhor resposta, porque é lá que Deus está agindo em providência. Afinal, esse é o título do capítulo 2. Deus, ele está agindo com providência em nossas vidas, ainda que a nossa amargura, ainda que o coração amargurado e as situações difíceis nos seguem ao ponto de não vermos que Deus está agindo. Ele está restaurando as nossas vidas. Ele já nos conduziu também, nos mostrando que providenciou para nós um resgatador. Na história, nós vemos
Boaz, no capítulo 3, sendo mostrado como este homem, como pregou o pastor Jonathan, apto a restaurar, a ser o Goel, né, o resgatador daquela família. Mas a gente vê que Boaz e a sua vida, o seu exemplo, na verdade é uma fagulha do que nós de fato precisamos, de um resgatador pleno e completo para as nossas próprias vidas. Cristo é o verdadeiro Goel, é o que essa história está nos apontando. Esse resgatador, ele nos aponta para o nosso Salvador. Por que ele nos aponta? Porque Boaz, em que pese fosse um homem bom, um homem misericordioso, ele era um pecador. Mas ainda que ele seja um pecador, ele nos aponta para um modelo, um estilo de vida para perdurarmos e escrevermos o nosso nome na história, como a gente viu na semana passada. E esse modelo, essa forma de vida é uma vida semelhante à de Boaz, que na verdade aponta para uma vida maior, um homem perfeito, em que a sua vida foi pautada pelo alto sacrifício, pelo serviço em prol do outro, ainda que isso lhe tivesse custado a própria vida. Você viu a diferença do fulano, que era na linha sucessória o apto a resgatar a Ruth e a Noemi, mas ele disse não, isso de alguma forma fará com que os meus recursos eles acabem. A gente viu que na lógica do reino de Deus, quem ganha, quem perde, aliás, é quem ganha. E Boaz, ele não estava nem um pouco preocupado com seu nome, tampouco com seus recursos. Ele queria servir. Esse Boaz, o escritor está nos mostrando, ele aponta para alguém muito maior que o próprio Boaz. É nesse sentido, irmãos, que a história ela continua. É nesse sentido que o livro de Ruth, nessas poucas páginas que você pode pegar, na minha Bíblia eu pego em 2 páginas. Veja o quanto de ensinamento de Deus para as nossas vidas em 2 páginas, talvez na sua 4. É nesse sentido que essa história, irmãos, ela não acaba aqui. É nesse sentido que o escritor, quando ele vai trazer uma genealogia, a partir do verso 18, leia comigo. Ele diz assim: estas são as gerações de Pérez. Veja, aqui é o pós-crédito da história. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Logo em seguida a gente começa o livro de 1 Samuel, contando a história de Davi. A história não acaba em Ruth, e Boaz e Noemi. E mais, irmãos, como nós já falamos, essa não é uma história apenas sobre pessoas, é uma história sobre como Deus resgata e redime um povo para si. É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos entender isso, e essa é a tese até aqui e do último texto que nós iremos expor nesta série. Deus continua agindo na história, trazendo redenção ao seu povo. Amém? Deus continua agindo na história. A história não para em Ruth e na sua família e naquela narrativa. Deus continua agindo na história. E como é que esses últimos versos nos mostram isso, irmãos? Como é que o texto nos mostra que Deus, Ele continua agindo, que Ele continua fazendo isso? Em primeiro lugar, Ele está agindo na história, trazendo redenção, ou resgate, ao trabalhar nas e por meio das nossas histórias individuais. Vou repetir. Deus continua agindo na história, trazendo salvação, trazendo redenção, ao trabalhar nas nossas histórias, na sua providência, ao
inserir-se nas nossas histórias, porque ele foi o arquiteto das nossas histórias, e dessa história aqui, da vida destas personagens, ele está agindo, trazendo redenção ou trazendo resgate ao trabalhar nas e por meio das nossas histórias. Deus, irmãos, ele continua redimindo homens e mulheres e continuará a fazer isso. É o que o texto, a primeira parte do texto vai nos mostrar. Ele continua a fazer isso através das nossas famílias, através das nossas histórias, através da nossa história individual, da nossa narrativa individual, porque é isso que o texto nos mostra, mostrando que Deus ele fez isso com essas pessoas, com Noemi, com Ruth e com Boaz. Sendo assim, vamos ao verso de número 13. Veja o que o texto diz. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Veja, nós temos no capítulo 4 dois capítulos, aliás, duas cenas de um mesmo capítulo, digamos assim. Do verso 1 ao verso 12, você vê o ápice da história, em que você tem praticamente ali as últimas falas dos personagens, a última fala de Boaz, e o escritor, ele nos mostra como o resgate aconteceu. Boaz foi lá, ele tomou a atitude, ele se autossacrifica, ele vai lá, ele diz, eu quero resgatar se você não for resgatar, não tem problema. E aí é isso que acontece. A segunda cena do mesmo capítulo, ou do mesmo episódio, digamos assim, nós já somos levados a praticamente 9 meses depois, após a concepção de uma criança e o nascimento dessa criança. O clima agora não é mais de tensão, o clima agora é de ternura, o clima agora é de calmaria, o clima agora é de descanso, é de sossego, porque nasceu uma criança. O escritor ele está finalizando as páginas de Ruth, de Noemi e de Boaz, para abrir as janelas para uma história maior que aconteceria através dessa família. Embora, irmãos, por 10 anos Ruth tivesse sido incapaz de dar à luz a um filho para Malom, a gente sabe no capítulo 4 que Malom era o esposo de Ruth, né? Nos primeiros capítulos a gente não sabe quem era o esposo dela, se era Malom ou Quilion. E agora, através da fala de Boaz, no capítulo 4, a gente sabe que Malom era o seu esposo. E aí 10 anos se passaram na terra de Moabe e ela foi incapaz de conceber, irmãos, e dar à luz a um filho. E veja só, Deus ele é perfeito em seus decretos, e Deus ele tem uma forma peculiar, irmãos, de trabalhar na história do seu povo para mostrar que todas as coisas acontecem por intermédio do seu poder. Rememore as narrativas anteriores na história da redenção. Normalmente Deus faz perdurar na linha genealógica das suas promessas através das pessoas mais improváveis possíveis. Foi assim com Sara, foi assim com Raquel, foi assim com as matriarcas na história do povo de Deus, todas elas estéreis, mulheres que não podiam dar filhos. Mas para Deus, irmãos, não há impossíveis quando Ele deseja fazer. E Ele faz isso justamente para mostrar, irmãos, que é Ele o governante, o sustentador da história. Aqui, isso é ponto pacífico entre os comentaristas, parece que Ruth também era uma mulher estéril. O que explica ela passar 10 anos na terra de Moabe e não dar sequer um filho a Malom? E isso é possível justamente por conta da escolha de um verbo que está aqui no verso de número 13. Veja só, o texto vai nos dizer que por meio da intervenção do Senhor, ela concebeu e deu à luz a um filho. O verso 13 diz, tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. Aí, veja o que o texto diz na versão atualizada. E o Senhor concedeu que concebesse.
e teve um filho. O Senhor lhe concedeu que concebesse. Veja só, essa é a segunda vez, aliás, que no texto de Ruth, esse verbo concebesse, ele aparece, digamos assim. Lhe concedeu que concebesse. Esse uso, né, desse verbo, ele aparece lá no capítulo 1, no verso 6, quando vai falar, irmãos, da intervenção de Deus visitando o seu povo, trazendo pão à casa do pão. O que é que o escritor está querendo dizer aqui, irmãos? Deus, ele promove resgate e salvação por intermédio das nossas histórias e nas nossas histórias. É isso que ele estava fazendo aqui nessa história. Era Deus, em que pese o pecado de Elimeleque, em que pese o pecado de Noemi, em que pese o histórico de Ruth, em que pese provavelmente a sua esterilidade, Deus, na sua divina providência, Ele opera, como diz a nossa confissão de fé, por intermédio das causas secundárias, mas Ele não está preso a elas, irmãos. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que opera, que faz acontecer. É isso que o texto está nos mostrando. Deus concedeu que concebesse e teve um filho. E veja só, esse filho, meus irmãos, ele não seria simplesmente um filho para Boaz. O andar do texto vai nos mostrar que esse filho seria um consolo para Noemi na sua velhice. O parente resgatador que iria prover as necessidades de Noemi no tempo de necessidade dela. É por isso, irmãos, que o verso 14 e o verso 15 leia: as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Lembra que a gente estava falando que o capítulo 4 é sobre a perduração do nome, é sobre, o tema do nome está nesse capítulo 4. Aqui novamente volta o tema do nome, porque as mulheres, elas dizem que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice. Veja só, é Deus quem opera nas nossas histórias e é Deus quem promove o descanso que precisamos das tribulações, das situações difíceis nas nossas histórias. Porque é isso que a bênção que essas mulheres estão dando a Noemi, diante de Noemi, é isso que elas estão querendo dizer. Se você for lá no capítulo 1, é isso que Noemi deseja para Ruth. Noemi deseja para Ruth que ela encontre descanso no Senhor. Mas no fim do capítulo você vê Deus dando consolo e descanso para Noemi, através do seu neto. Por isso, meus irmãos, que essas mulheres, elas irrompem numa bênção e dizem: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de dar um neto. Esse será o teu descanso, Noemi. Será o restaurador da tua vida, do consolo da tua velhice. A tua nora que te ama te deu a luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja só, irmãos. Veja que paralelo glorioso aqui no último capítulo dessa história. Você lembra da primeira exposição e do primeiro sermão, em que, aliás, do segundo sermão, em que Noemi, ela brada contra o Senhor e ela diz: o Senhor me esvaziou, o Senhor me amargurou, o Senhor me tirou tudo, o Senhor me tirou o esposo, o Senhor me tirou os filhos, o Senhor arrasou com a minha vida. Ela diz: não me chamem de doce, de Noemi, me chamem de Mara, me chamem de amarga. Passa as páginas para o capítulo 4. Veja o que Deus está fazendo com Noemi, irmãos. Deus, Ele está enchendo Noemi. Deus está trazendo plenitude a Noemi. Irmãos, escute uma coisa. Por vezes Deus, Ele nos esvazia para depois nos encher dele mesmo. Foi assim que Ele fez com Noemi. Sabe por quê, irmãos?
porque a ótica do reino de Deus, ela é diferente. Como a gente pregou semana passada, a matemática do reino de Deus, quem perde, ganha. E aí você tem aqui uma cena extremamente tocante de uma avó que não tinha condições mais de procriar, que não tinha mais esperanças, que estava humanamente esvaziada, e agora o verso 16 e o verso 17 nos mostra que ela toma um menino, o põe aqui, no seu peito, não para amamentar, porque ela já era de idade, mas para consolar, para ser um apoio a essa criança, e começa a cuidar dela. E aí, o verso 16 e o verso 17, as mulheres que estavam ali, vendo essa cena, elas dizem: olha, esse menino, ele será chamado Obed. E sabe qual é o significado da palavra Obed? Servo. Deus estava trazendo sustento através de uma criança. Essa criança, conforme o texto, seria o resgatador de Noemi. A virilidade, a força desta criança traria a ela o consolo necessário. E o texto está nos mostrando, irmãos, isso é Deus quem está fazendo por Noemi. Meus irmãos, embora ninguém pudesse trazer de volta maridos e os filhos de Noemi, ela agora tinha um neto que a sustentaria até os últimos dias de sua vida e mais. Veja o que essas mulheres dizem de Ruth para Noemi. Você deve lembrar que Noemi, ela, após aquela profissão de fé de Ruth, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu vou morrer onde você morreu, eu vou ser enterrada na tua terra. Ruth dando um brado de fé em Yahvé, o Deus da aliança. E Noemi simplesmente diz: tá bom, fica aí. Agora essas mulheres estão dizendo: Noemi, olha para Deus. Sabe por quê? Porque a nora que Ele te deu te é melhor que 7 filhos. Irmãos, essa expressão, te é melhor que 7 filhos, era uma expressão, o mais alto elogio que uma mulher virtuosa recebia na antiga aliança. Já parou para pensar, uma nora ser melhor do que 7 filhos? Essa mulher era fantástica. É isso que elas estão dizendo de Ruth. Veja, irmãos, Deus a esvaziou e agora está trazendo plenitude a Noemi. Irmãos, Deus faz isso conosco. Mais uma vez Ele nos relembra, irmãos, que na sua providência, por vezes carrancuda, Deus, Ele, para nos trazer para perto dEle, Ele tirará de nós os pesos, aquilo que nos conduz ao pecado, os nossos ídolos, para nos encher dEle, nos encher da sua graça, para o louvor e glória dEle mesmo. Deus está fazendo redenção em nós, por nosso intermédio e nas nossas histórias, para o louvor e glória do seu nome. Não há mais vazio em Noemi. Ele deseja fazer isso com você também. Se você tomar a mesma atitude de Noemi, volte a Belém de Judá. Eu sei que as falsas promessas do pecado, elas são extremamente tentadoras. A satisfação pelas drogas, pelo sexo, pelo trabalho, pelo dinheiro, pela a fama, pelas coisas que o mundo oferece, tudo isso nos é tentador. Mas Deus quer esvaziar você de tudo isso, para lhe encher dele, da sua graça. Irmãos, hoje é tempo de nos arrependermos, de voltarmos para Moabe, assim como fez Noemi.
para que as nossas histórias, para que nas nossas histórias haja também uma reviravolta de Deus. Ele deseja fazer isso. Arrependamos hoje dos nossos pecados. Segundo ponto, isso nos leva ao nosso segundo ponto, irmãos. Deus está agindo, trazendo redenção, e Ele está fazendo isso a um povo de toda tribo, língua e nação. Veja só, do verso 18 em diante, nós vemos uma genealogia. A genealogia da família de Noemi, de Ruth e de Boaz. E essa genealogia que encerra aqui o livro, ela tem uma função muito interessante, que é justamente de nos situar, de situar as nossas histórias ou a história do povo de Deus. Por que o escritor faz isso, irmãos? Para que nós não achemos que as histórias da Bíblia são apenas exemplos de personagens, de homens e mulheres de Deus que foram exemplos de ética e moral. Não. Deus, Ele está agindo na história. E Ele faz isso por intermédio dos homens e das mulheres. Ele faz isso através das diversas circunstâncias, dos cenários mais adversos. E parece que Deus tem uma predisposição pelos cenários mais adversos, irmãos, mais difíceis, para cumprir seus propósitos e seus decretos. Para mostrar que Ele é Deus e que Ele governa e sustenta o universo e as nossas vidas. E veja, essa genealogia aqui nos mostra que essa história dessa família aqui esteve ocupando os planos mais elevados de Deus. Não é simplesmente uma união de pessoas dignas. Não é simplesmente a história de amor entre uma nora e uma sogra, entre uma nora e uma sogra, entre um homem e uma mulher. Não é uma simples história de romance, irmãos. É uma história maior que nos aponta para Deus trazendo redenção a povos de toda tribo, língua e nação. O que parecia, irmão, ser uma simples história do preenchimento do vazio de uma pessoa e da satisfação das necessidades pessoais, de resgate, de uma necessidade pontual, na verdade, nos mostra que Deus está trazendo a resolução para um problema maior. A história que tem um início nos dias em que julgavam os juízes, nos levando para um momento difícil da história do povo de Deus, nos mostra como Deus, mesmo em tempos difíceis, preserva a história e os homens para os seus próprios fins. Veja só, Boaz, ele é um ponto fora da curva num tempo em que só haviam homens ruins, homens pecadores, e ele decide deliberadamente servir aquela família. Nos dias em que julgavam os juízes, Deus, irmãos, milagrosamente está preservando a família do nosso Salvador aqui. É isso que o escritor quer mostrar para você quando ele resume no verso de número 17, na parte B, e o chamar Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E aí ele termina com uma genealogia que está ligando aqui a história dessas pessoas com uma história maior. Veja, irmãos, por essas pessoas descritas aqui nessa genealogia, se fosse apenas por elas mesmas, toda a história estaria comprometida. Mas Deus, Ele está salvando. E Ele está usando as peças mais improváveis, as pessoas mais dúbias, duvidosas, para cumprir os seus propósitos. Veja se não é isso. Ele escolhe uma moabita, Ruth. O ponto fora da curva, alguém que professa fé, quando o histórico da sua família era o mais duvidoso possível.
Ele escolhe Abraão, o tirando da terra de Ur dos caldeus, povos pagãos, e através desse homem, abençoando este homem, fazendo dele pai de todas as nações, e fazendo uma aliança com esse homem. Deus escolhe um cara chamado Jacó, irmãos, que o seu nome significa trapaceiro, enganador. Veja só, através de Tamar, como a gente viu semana passada em Gênesis capítulo 38, nós vemos que o nascimento por intermédio dessa mulher, fruto de uma relação totalmente duvidosa e pecaminosa com o seu sogro Judá, tendo resgatar esta mulher, e ela se transforma numa prostituta e vai para a beira da estrada, e ele faz sexo com ela, achando que estava fazendo sexo com uma prostituta, quando na verdade era com a sua nora. Veja, irmãos, Deus está usando essas histórias horríveis, todas essas histórias horríveis, todas essas pessoas ruins para o cumprimento da sua glória. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz comigo, me tirou do lamaçal do pecado. É isso que Ele fez com você, tirando você do império das trevas, te transportando, como Paulo diz, para o reino do Filho do seu amor. Deus salva, e Ele salva os piores, porque Jesus veio para os piores mesmo. Ele diz: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Irmãos, Deus, Ele faz isso para mostrar que a salvação pertence a Ele. E nós, irmãos, não conseguimos compreender isso com a nossa mente limitada, porque nós achamos que somos muito bons e que Deus só tem que salvar quem a gente quiser, quem a gente quer. Nós não queremos, irmãos, isso é duro que eu vou falar, que entrem por essas portas travestis, homossexuais. Nós não queremos que entrem ex-traficantes. Nós não queremos que entre a escória da sociedade, mas Jesus veio para essas pessoas, porque Ele veio para uma moabita. Ele veio para alguém que estava escanteado da história e dessa. Veja, irmãos, vá para Mateus capítulo 1, para não ficar nas minhas palavras. Aqui nós temos a genealogia do nosso Salvador. O texto nos diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi quem? Tamar. Já temos uma pessoa duvidosa aqui, juntamente com Judá, juntamente com Abraão, que duvidou do Senhor e mentiu, juntamente com Isaac também, que duvidou do Senhor, com Jacó, que era um trapaceiro enganador, com Tamar, que foi essa mulher que gerou Pérez e a Esrom, através de uma relação incestuosa. Nós temos aqui uma mulher, no verso 5, chamada Raabe, que você sabe muito bem quem é, que não se transformou numa ocasião numa prostituta, era uma prostituta. Você tem, nessa genealogia aqui, um pouquinho mais à frente, um homem chamado Manassés, que foi um dos piores reis da história do povo de Deus. Incrédulo. Meus irmãos, eu poderia ficar citando vários dessa genealogia aqui, de caráter duvidoso e de vida duvidosa diante do Senhor. E a pergunta que eu lhe faço é: por que Deus faz as coisas desse modo? Por que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são? Você talvez tenha olhado para a sua família assim e tenha dito: Senhor, não tem jeito para a minha família, não. Olha o meu filho na situação que ele está.
Olhe para a família de Jesus e seja motivado pela família de Jesus. Na família de Jesus, tinha um assassino chamado Davi, que seduziu uma adúltera chamada Batseba, e que ambos geraram um rei chamado Salomão, que provou de tudo que você puder imaginar na vida, e só depois de provar disse que tudo era correr atrás do vento. Olhe para Manassés, o maior de todos os idólatras, reis de Judá. Por causa dele, Deus decidiu dar um basta no pecado do povo de Deus e mandar todo mundo para o exílio. Meus irmãos, juntos, na família de Jesus, todos esses homens e mulheres formam uma grande procissão, a marchinha de impuros. Mas ele veio para os pecadores. Ele veio para nós, irmãos. Não há homem e mulher mais impuro, como já diz Ronaldo Lidório, que o sangue de Jesus não lave, não torne alvo como a neve. Não há. Olhe para essa família. Se sinta motivado por essa família. Veja que o nosso Salvador veio para estes. Ele se humilhou por estes. Ele escolheu a estes para salvar, irmãos. Jesus amou os não amáveis. Jesus salvou, na ótica humana, os insalváveis. De toda tribo, povo, língua e nação. De Moabe a Jerusalém. De gregos a romanos. De brasileiros a argentinos. Ele decidiu salvar a todos. E essa história é sobre isso. Você conhece o amor de Jesus? Você conhece o amor que chega a estrangeiros? Talvez você, que sabe dos pecados ocultos que você peca, você diz assim: não há solução para mim. Se meus pecados passassem nesse telão aqui, ninguém ficava. Mas essa é uma verdade para todos nós aqui. Essa é uma verdade para todos nós. Mas Jesus purifica e liberta destes pecados. Salva desses pecados. Transforma homens e mulheres desses pecados. Sabe por que ele faz isso? Porque no reino de Jesus só há espaço para os pobres de espírito. Não há espaço, irmãos, para homens e mulheres que se acham. Que acham que pela força do seu próprio braço ou pela sua moralidade podem impressionar ao Senhor. Paulo disse: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Quem impressionaria ao Criador do universo? Diante dele, o Criador diria: lembra daquele dia? E daquele outro? E daquela atitude? E daquele pecado? E daquele outro? E daquele? E daquele? E daquele? Não há quem impressione a Deus, irmãos. Não há quem seja orgulhoso e grande diante de Deus, porque nós carregamos diante dele os nossos pecados. É por isso que ele se fez maldição em nosso lugar pelo seu Filho. É por isso que é necessário o pacto de graça, para nos redimir do que não poderíamos fazer. E aqui, na genealogia destas famílias, Deus está provendo uma salvação que os homens não podem prover para eles mesmos.
Obed é uma fagulha do servo sofredor de Isaías 53. Daquele que viria e que seria maldição em nosso lugar. Daquele que viria e ofereceria um sacrifício a Deus em nosso lugar. Daquele que de fato impressionaria a Deus ao ponto do próprio Deus bradar dos céus e dizer: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, a história não acabou, porque Deus está quebrando todos os nossos orgulhos para que eu e você sejamos como Jesus, amigo de publicanos e pecadores. Sejamos como Boaz, que aproxima-se de uma mulher impura. Sejamos como o nosso Salvador foi conosco, aproximando-se de nós quando ninguém se aproximaria de nós. Ele realmente não faz acepção de pessoas. Ele resgata de toda tribo, povo, língua e nação. E a história não acaba aqui. A história ainda tem muitos episódios para acontecer nas minhas e nas suas vidas, na minha história e na sua história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor. E vamos cantar uma canção de resposta ao Senhor, louvando a Ele pela sua pelo seu imenso amor e pela sua graça para conosco.